Quando falamos em restauração completa para famílias, estamos falando de um processo onde Deus trabalha para curar feridas, reconstruir relacionamentos e trazer paz onde antes havia dor. Não é algo mágico ou instantâneo, mas um caminho que exige fé, paciência e disposição para mudar. Muitas famílias passam por crises, brigas constantes, traições, distanciamento entre pais e filhos, ou até mesmo a perda de um ente querido. Essas situações deixam marcas profundas, mas a boa notícia é que Deus não desiste de ninguém. Ele quer restaurar o que foi quebrado, assim como o oleiro reconstrói um vaso que se partiu. Como isso acontece na prática? Imagine uma família onde o pai e a mãe vivem em conflito, discutindo por qualquer coisa, e os filhos se sentem abandonados. Com o tempo, a casa vira um lugar tenso, sem diálogo. A restauração começa quando alguém, pode ser o pai, a mãe ou até um filho, decide buscar ajuda em Deus. Esse primeiro passo é como abrir uma janela para a luz entrar. A partir daí, coisas simples começam a mudar. O diálogo volta, em vez de gritos passam a conversar com calma, mesmo que no início seja difícil. O perdão é praticado, não é fácil, mas escolhem soltar mágoas do passado. Por exemplo, um filho que guardava rancor do pai por ausência pode, aos poucos, entender que seu pai também errou e precisa de uma chance. A oração se torna um hábito. A família passa a orar junta, pedindo a Deus força para superar os desafios. Isso une os corações. As atitudes mudam. O marido que antes era grosso passa a tratar a esposa com mais carinho. Uma mãe que cobrava demais dos filhos aprende a valorizar mais os momentos juntos. E quando a situação parece sem jeito? Às vezes a família está tão machucada que parece impossível consertar. Pode ser um caso de separação, vício em drogas ou filhos que se afastaram da fé. Mas Deus é especialista em fazer o impossível virar possível. Já vi casos de pais que oraram anos por um filho rebelde e de repente, ele voltou para casa arrependido. Ou casais à beira do divórcio que depois de buscar a Deus, reconstruíram o amor. O papel da igreja e da comunidade. Ninguém precisa passar por isso sozinho. A igreja é como uma família maior, onde pessoas podem encontrar apoio. Pastores, líderes e até amigos da fé podem dar conselhos, orar junto e mostrar que não estão abandonados. Por exemplo, um casal que está em crise pode participar de um grupo de casais na igreja, onde aprendem com a experiência de outros. Restauração não é voltar ao que era antes, é tornar-se melhor. Deus não apenas conserta o que estava quebrado, Ele transforma. Uma família restaurada não é igual à de antes da crise, ela sai mais forte, mais unida e com uma fé mais sólida. É como uma árvore que depois de uma tempestade, cresce raízes mais profundas. Se você está passando por dificuldades em sua família, não desanime. Comece com um passo. Ore, peça ajuda, converse com quem você confia. Deus está do seu lado, e Ele tem o poder de fazer sua família viver uma história de restauração. Não é rápido nem fácil, mas vale a pena. Porque no final, o que fica é a paz, o amor e a certeza de que com Deus sempre há esperança. Quando falamos em restauração, muitas pessoas pensam que é só resolver os problemas e seguir em frente. Mas não é bem assim. Restauração é um processo, como quando você planta uma semente e precisa regar todos os dias até ela virar uma árvore forte. Não adianta ter pressa. Cada conversa, cada perdão, cada momento de oração é como água para essa planta. Por exemplo, imagine um casal que brigou muito e quase se separou. Eles decidem buscar ajuda, começam a orar juntos e a participar de um grupo na igreja. Com o tempo, aprendem a se comunicar melhor, a respeitar as diferenças e a confiar de novo um no outro. Não é mágica, é trabalho, é escolha, é persistência. Mas aos poucos a família vai se tornando um lugar de paz, onde todos se sentem amados e seguros. E não é só para casais. Famílias com filhos também passam por isso. Às vezes, os pais estão tão ocupados com o trabalho ou com as contas que esquecem de dar atenção aos filhos. Os filhos, por sua vez, podem se sentir sozinhos ou até se rebelar. Mas quando a família decide se unir, tudo muda. Um simples jantar juntos, uma oração antes de dormir ou um passeio no parque já fazem diferença. Não precisa ser nada grandioso, o importante é o carinho e a presença. O pastor Antônio Júnior sempre diz que a restauração começa quando a gente para de culpar os outros e assume a sua parte. Em vez de ficar reclamando do marido, da esposa ou dos filhos, cada um pergunta: o que eu posso fazer para melhorar? Isso já é um grande passo. Porque quando a gente muda, o ambiente em casa também muda. E tem mais, restauração não é só para quem está em crise. Mesmo famílias que parecem estar bem podem crescer ainda mais. Um casamento que já é bom pode se tornar excelente. Filhos que já são obedientes podem desenvolver um relacionamento ainda mais próximo dos pais.
É como um carro que já está funcionando, mas pode fazer uma revisão para rodar melhor. Claro que nem tudo será perfeito. Vamos ter dias ruins, discussões e até recaídas. Mas a diferença é que agora a família tem uma base sólida para superar esses momentos. E quando a gente olha para trás, vai ver que cada dificuldade serviu para algo, para aprender, para crescer, para se aproximar de Deus e uns dos outros. Se você está lendo isso e pensando, mas a minha situação é muito difícil, saiba que não existe família tão quebrada que Deus não possa restaurar. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza. O que ele pede é que a gente dê o primeiro passo mesmo que seja pequeno, e confie nele. Então, comece hoje. Fale com sua família, busque orientação, ore juntos. Não espere tudo se resolver sozinho. E lembre-se, a restauração não é só para você, é para as futuras gerações. Seus filhos, netos e até bisnetos vão colher os frutos do que você está plantando hoje. Porque uma família restaurada não só sobrevive, ela próspera, ama e deixa um legado de fé. Quando a gente fala em restauração, muitas pessoas pensam que é só consertar o que está quebrado. Mas não é só isso. Restauração é muito mais. É como quando você pega um móvel antigo, cheio de arranhões e poeira, e não só conserta, mas deixa ele melhor do que era antes. Com Deus é assim também. Ele não só repara os estragos, como transforma a família em algo mais forte, mais unido e cheio de propósito. Imagine uma casa que passou por uma tempestade. O telhado está furado, as paredes estão molhadas e tudo parece perdido. Se você só tampar os buracos e pintar por cima, daqui a pouco o problema volta. Mas se você reconstruir com base firme, trocar o que está podre e fortalecer a estrutura, aquela casa fica mais resistente do que antes. É isso que Deus faz na vida da família. Ele não faz remendo, ele renova de verdade. E como isso acontece na prática? Vamos pensar em algumas situações do dia a dia. Se o problema é a falta de diálogo, por exemplo, a restauração começa quando alguém toma a iniciativa de sentar com a família e dizer: olha, a gente precisa conversar mais. Vamos combinar um horário sem celular, sem TV, só para ouvir um ao outro. Pode ser no jantar, pode ser num passeio, pode ser até numa roda de conversa depois da igreja. O importante é criar o hábito de se conectar. Se o problema é brigas constantes, a restauração vem quando a gente aprende a pedir perdão e a perdoar de verdade. Não aquele desculpa rápido só para acabar com a discussão, mas aquele perdão que vem do coração, que reconhece o erro e busca mudar. Um marido que pede desculpas à esposa por ter falado grosso. Uma mãe que admite que errou com o filho e pede uma nova chance. Isso não é fraqueza, é coragem. E é assim que os relacionamentos se curam. Se o problema é a falta de Deus no meio da família, a restauração começa quando alguém diz: chega de viver sem direção. Vamos buscar a Deus juntos. Pode ser lendo a Bíblia em família, orando antes das refeições ou indo à igreja não por obrigação, mas por desejo de crescer na fé. Quando Deus entra na casa, ele traz paz onde havia confusão, traz esperança onde havia desânimo. Agora, é claro que nem tudo vai se resolver do dia para a noite. Tem família que leva anos para sarar as feridas. Mas o segredo é não desistir. Cada pequeno passo conta. Cada eu te amo dito com sinceridade, cada momento de oração, cada escolha por amar em vez de brigar. Tudo isso é semente de restauração. E tem mais, quando a família se restaura, ela vira um farol para os outros. Os vizinhos vão perceber a diferença. Os amigos vão querer saber: como vocês conseguem ser tão unidos? Os filhos vão crescer com segurança, sabendo que não importa o que aconteça, eles têm um lar onde são amados. Isso é legado. Isso é o que fica. Então, se você está lendo isso e sentindo que sua família precisa de restauração, não espere um momento perfeito. Comece agora. Comece com o que você tem. Fale com quem está ao seu lado. Ore, mesmo que seja sozinho no início. Busque ajuda se precisar, um pastor, um conselheiro, um amigo de confiança. Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Lembre-se da história de Noé. Depois do dilúvio, quando tudo estava destruído, Deus colocou um arco-íris no céu como sinal de que a restauração era possível. Hoje, Ele está fazendo o mesmo com você. Sua família pode ser esse arco-íris, um sinal de que mesmo depois da tempestade, Deus traz beleza e esperança. Basta confiar e dar o primeiro passo. Mas você pode estar se perguntando: por onde eu começo? Minha família está tão quebrada que nem sei se tem jeito. A resposta é simples: comece pelo básico. Assim como uma casa não é construída do teto para baixo, a restauração familiar começa pelos alicerces. E o primeiro alicerce é o perdão. Pense em uma família como um jardim. Se você deixar as ervas daninhas, mágoas, rancores, palavras duras crescerem, elas sufocam tudo.
Mas se você arrancar essas ervas pela raiz, ou seja, perdoar de verdade, o solo fica pronto para plantar coisas boas. Não é fácil, mas é necessário. Jesus disse: se vocês perdoarem as pessoas que fizerem coisas erradas contra vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mateus 6,14. Não é uma sugestão, é um caminho. Vou dar um exemplo prático. Imagine que seu filho adolescente fez algo que te magoou profundamente. Você pode escolher guardar rancor e tratar ele com frio, ou pode sentar com ele e dizer: o que você fez me doeu, mas eu te amo e quero que a gente conserte isso. Como a gente faz para seguir em frente? Não é ignorar o erro, é escolher não deixá-lo definir o futuro de vocês. Às vezes, o perdão não muda o passado, mas abre a porta para um novo começo. O segundo passo é reconstruir a comunicação. Famílias quebradas muitas vezes param de conversar, ou conversam, mas só para brigar. Trocar acusações por escuta faz toda a diferença. Experimente isso. Hoje mesmo, pergunte para alguém da sua família, esposo, filha, pai, como você está se sentindo? E ouça sem interromper. Não é para resolver tudo de uma vez, é para mostrar que você se importa. Um diálogo sincero, mesmo que curto, é como uma semente. Parece pequena, mas pode crescer e dar frutos. E tem mais. Pequenos gestos restauram. Não espere grandes momentos para demonstrar amor. Um café preparado com carinho, um abraço sem motivo, um bilhete com um "eu acredito em você" no espelho do banheiro. Essas coisas parecem bobas, mas são como remendos num tecido rasgado. Cada ponto ajuda a fechar a ferida. Lembre-se da história do filho pródigo, Lucas 15. O pai não esperou o filho chegar perfeito. Ele correu ao encontro dele, abraçou-o e fez uma festa. Deus age assim conosco, e nós podemos agir assim com nossa família. Agora, se a situação é muito difícil, traumas, vícios, violência, busque ajuda. Não há vergonha nisso. Assim como você não tentaria consertar um osso quebrado sozinho, algumas feridas na família precisam de um especialista. Um pastor, um psicólogo cristão ou até um grupo de apoio podem ser as mãos de Deus para guiar vocês. O orgulho já roubou restauração de muitas famílias. Não deixe que roube a sua. Por último, não desista. Restauração não é mágica, é processo. Vai ter dias que você vai pensar em desistir. Vai ter recaídas, discussões, momentos de dúvida. Mas lembre-se do arco-íris de Noé. A promessa não era de que não teria mais chuva, mas de que depois dela viria a esperança. Sua família pode ser assim. Mesmo com as tempestades, Deus está trabalhando para trazer luz. Comece hoje. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus não está olhando para o tamanho do problema, mas para a disposição do seu coração. Ele pode fazer muito com pouco, como multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Entregue sua família nas mãos dele e dê o primeiro passo. O resto, ele faz. Agora você pode estar se perguntando, por onde eu começo? A resposta é mais simples do que parece. Não é preciso fazer algo grandioso ou esperar um momento perfeito. Pequenas atitudes, quando feitas com amor e propósito, já são o início da restauração. Comece com o perdão. Não espere o outro pedir desculpas primeiro. Se você foi ofendido, solte o ressentimento. Se você ofendeu, peça perdão, mesmo que a outra pessoa não mereça, na sua opinião. Lembre-se da história do filho pródigo. O pai não esperou o filho chegar perfeito, sujo e arrependido, ele correu ao seu encontro. Faça o mesmo. Me desculpe sincero, ou eu te perdoo pode quebrar anos de gelo. Depois, invista tempo. Restauração não acontece em 5 minutos. Reserve momentos para estar junto da sua família sem distrações. Pode ser um café da manhã em silêncio, um passeio no parque ou até uma conversa no sofá depois do jantar. O importante é mostrar que eles são prioridade. Um pai que larga o celular para ouvir o filho falar sobre o dia na escola está plantando restauração. Uma mãe que senta com a filha adolescente para assistir a um filme bobo, mesmo cansada, está reconstruindo pontes. Fale menos, ouça mais. Muitas brigas começam porque ninguém se sente ouvido. Em vez de já sair dando conselhos ou criticando, tente entender o que o outro está sentindo. Pergunte: como você está se sentindo com isso? Em vez de por que você fez essa bobagem. Às vezes as pessoas só precisam desabafar, não de uma solução. O marido que escuta a esposa sem interromper está restaurando a confiança. Uma filha que para ouvir os conselhos dos pais, mesmo que não concorde, está honrando o relacionamento. Coloque Deus no centro. Não adianta tentar consertar tudo sozinho. Ore juntos, mesmo que seja um Senhor nos ajude simples. Leia um versículo na hora do jantar ou antes de dormir. Não precisa ser um sermão, pode ser só uma frase como: Deus está conosco para lembrar que vocês não estão sozinhos.
Famílias que oram juntas criam uma base espiritual que sustenta nos momentos difíceis. Celebre as pequenas vitórias. Cada passo conta. Se vocês conseguiram conversar sem gritar, comemore. Se alguém pediu desculpas espontaneamente, reconheça. Se passaram um dia sem brigas, agradeça. Restauração é como construir uma casa, tijolo por tijolo. Não desanime porque ainda falta muito. Alegre-se pelo que já foi feito. E acima de tudo, não compare sua família com a dos outros. Cada uma tem sua história, suas lutas e seu tempo. O que importa é o progresso de vocês, não a aparência dos outros. Uma família restaurada não é aquela que não tem problemas, mas a que aprende a enfrentá-los juntos com amor e fé. Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que valeria a pena. E quando você olhar para trás, vai ver que cada esforço, cada lágrima, cada vamos tentar de novo, fez parte de um milagre maior. A sua família unida, não por perfeição, mas por graça. Então, comece hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, dê um abraço mais longo, faça uma ligação que você vem adiando, peça perdão por algo que magoou. Deus está esperando você dar o primeiro passo para Ele agir. E quando Ele age, nada fica igual. Sua família pode ser o próximo testemunho de restauração. Você pode estar pensando, mas por onde eu começo? A resposta é mais simples do que parece. Não precisa de grandes gestos ou discursos elaborados. Às vezes, o que uma família precisa é de pequenos atos de amor feitos com sinceridade. Por exemplo, um pai que chega em casa e, em vez de sentar no sofá e ligar a TV, pergunta ao filho como foi o dia na escola. Uma mãe que, mesmo cansada, prepara o prato favorito do marido só para ver um sorriso no rosto dele. Um filho que, em vez de reclamar, ajuda a arrumar a mesa sem ser mandado. Essas coisas parecem bobas, mas são sementes de restauração. Outra coisa importante, não espere que o outro mude primeiro. Se você ficar esperando, pode esperar a vida toda. Comece por você. Se você errou, peça desculpas. Se magoou, perdoe. Se está distante, se aproxime. Não é sobre quem tem razão, é sobre quem tem coragem de dar o primeiro passo. E quando a conversa ficar difícil? Quando os assuntos forem pesados, como traições, brigas antigas ou mágoas profundas? Nessas horas, lembre-se, Deus não nos deixou sozinhos. Ele deu a nós a capacidade de ouvir, de ter paciência e, acima de tudo, de amar mesmo quando não entendemos. Imagine uma família onde o marido e a mulher brigaram feio. Em vez de ficarem dias sem se falar, um deles quebra o gelo. Eu não gostei do que aconteceu, mas você é mais importante do que essa briga. Vamos conversar? Isso não resolve tudo na hora, mas abre a porta para a restauração. O orgulho fecha portas, a humildade abre. E as crianças? Elas aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Se elas crescem em um lar onde os pais se tratam com respeito, mesmo nas diferenças, elas vão levar isso para a vida delas. Agora, se elas veem gritos, ignorância e ressentimento, vão achar que isso é normal. A restauração começa em você, mas o legado dela passa para as próximas gerações. Claro, vai ter dias que parece que nada está adiantando, que as mesmas brigas voltam, que as mesmas mágoas doem. Mas não desista. Uma árvore não cresce da noite para o dia, e uma família também não. O que importa é a direção, não a velocidade. E quando você achar que não aguenta mais, lembre-se, Deus está no meio disso tudo. Ele não está torcendo por você de longe, Ele está segurando sua mão, mesmo quando você não sente. Às vezes a restauração vem de um jeito que a gente não esperava, uma palavra no momento certo, um abraço apertado, uma paz que não faz sentido, mas está lá. Então, hoje mesmo, faça algo diferente. Seja o primeiro a sorrir, o primeiro a perdoar, o primeiro a dizer eu te amo. Porque família não é só sangue, é escolha. E a melhor escolha que você pode fazer é não desistir da sua. Deus acredita nisso. E você?